Dia, mais um XP Connection no ar. Vocês podem estar achando aí estranho porque o Gustavo Cruz hoje não está fazendo parte da bancada. Ele teve um almoço aí de macroeconomia e ficará fora hoje, mas retorna com essa parte mais macro na sexta-feira. Certo, Ricardo Kim? Bom dia. Exato, bom dia pessoal, começando mais um XP Connection. Então a gente passou essa discussão um pouquinho mais macro para sexta-feira e hoje a gente vai também discutir um pouco do macro, política e também dar ênfase ali nas perguntas de vocês com relação às empresas, né? Mas antes de qualquer coisa, bom dia para todos. Isso, esperando alguém dar o ok aí para ver se está tudo ok. E aí em seguida a gente dá andamento aqui, pessoal mais quieto e tal. Gente, tem oportunidade. Tem oportunidade na bolsa. Pronto, ó, o pessoal já respondendo aí, demand. Aí, já respondeu aí, boa feras. Então, a gente vai dar andamento, né? Acho que muita gente questionando aí, até acho que vai ser matéria do meu Tudo Ok, Ferbasa. Renan, a gente não olha Ferbasa devido à liquidez extremamente baixa. Muita gente perguntando, né, sobre se o impeachment aumentou a probabilidade, diminuiu, muitas discussões. Eu diria que quando saiu o TCU, a minha opinião, tá, gente, achei que tivesse aumentado, né, a probabilidade de impeachment, porque você tinha ali uma matéria que justificava e protegida pela legislação, tal, esse papo Mais de golpe, legítimo, mais né? legítima, boa palavra, legitimidade ao processo. Mas como é política, né, a gente não sabe o que vai sair, decisões, tudo isso, depende agora do Cunha e mesmo assim não sabe se passa na hora de se votar no Congresso. O grande questionamento, né, é a respeito hoje. A gente já teve esse questionamento em junho, ele retorna. A quem beneficia o impeachment? Será que beneficia a oposição? Esse é um grande questionamento. Acho que a oposição ainda fica naquele refém daquela situação. Tudo bem, a gente assume, digamos assim, ano que vem, não consegue resolver os problemas do país pelo espaço de tempo, porque tem o PT na oposição, e aí novamente o PT ganha. E dependendo do processo, você pode fortalecer, né, o PT ao longo do tempo, com toda a discussão de legitimidade. Isso aí também a oposição tem muito medo, né? Sim. Então, assim, é um processo, né, que poderia dar espaço, tem-se um receio do Lula retornar, né, para 2018, e por isso, talvez, né, se pensar nesse caminho, seja melhor até para o PT. Por isso acho que o PT, o Lula e o Rui Falcão estão sendo muito incisivos, né, em se desvincular da presidente, do governo, né, falando mal do Levi, falando que o ajuste fiscal está errado, tem que incentivar consumo. Voltando para aquela agenda velha, né? Voltando para a matriz econômica. E aí, digamos, tira o Levi. Quem é que vai assumir nesse governo? Não é um ortodoxo, né? E sim um heterodoxo. Ele não vai conseguir fazer porque não tem dinheiro. Então, esse é o cenário, assim, poderia ser, diria, muito melhor hoje para o PT do que a oposição. Então, infelizmente, eu diria que a probabilidade, na minha cabeça, que era na casa de 50%, 60%, se reduziu de ter o impeachment, tá? E também porque você não tem um clamor popular. Se tivesse aí a população nas ruas, aí com certeza a oposição apoiaria e faria. Como você não tem, está dependendo do político, então esse é o ponto aí que eu julgaria. Acho que isso pode ser até matéria para escrever no blog aí, que eu vou começar com o blog na Infomania aí, deve começar essa semana a escrever sobre isso. O que piorou muito foi a questão do STF, né? Ali Sim. Embolou a questão todo do processo do impeachment e também toda a investigação da Lava Jato em cima do Cunha. Ele tende a segurar, essa que é a bala de prata dele, Sim. segurar cada vez mais isso para ter o poder de barganha e se manter ali no mínimo como deputado, mas obviamente ele quer ficar como presidente da Câmara para manter esse foro privilegiado. E de novo, isso embolou, jogou para frente, até o mercado naquela época que saiu a questão do STF,
deu uma estressada, etc. Mas é isso, talvez tenha se distanciado um pouquinho mais. E também agora a questão de orçamento, né, muito em voga agora, também trazendo um pouquinho de mau humor ali para o cenário interno, já que o externo, pelo menos hoje, não está ajudando. Isso aí, Ricardo. Vamos lá, várias perguntas aqui. Gente, eu já vou começando a falar que não podemos falar sobre Petrobras. Então, para quem pergunta o que acontece com a Petrobras se subir a CID, não posso falar. O que eu posso falar é que aumento da CID é altamente benéfico. Falei hoje na reunião matinal para quem acompanhou a gente, a partir das 9h45. Beneficia primeiro Tereos, que estava subindo 16%, a última vez estava subindo 12%. Depois São Martinho, depois Cosan. Se tivesse que ter uma das três, teria São Martinho. Tereos é small cap, penny stock, negocia abaixo de R$1. Quem até me lembrou disso hoje. Cosan, ela é beneficiada, mas ela não pega nisso em cheio, porque ela tem Comgás, ela tem outros ativos ali dentro. Mas São Martinho é total fora o management, que é excelente. Essas conversas da CID aumentaram bastante por conta da CPMF, que não deve passar, né? Então eles devem partir para a CID, que vai pressionar a inflação, também. É só pobre de inflação, é só pobre que põe em gasolina, né? É só pobre, é só rico que põe em gasolina. Aí o governo acho que vai taxar rico. Pega todo mundo, gasolina... que pega a cadeia inteira. Né? Mas é uma maneira mais fácil também e reduz o consumo, né? As ruas vão ficar mais vazias de automóveis, isso reduz o consumo. Mas vamos lá, vamos discutir aqui. SMP perguntando, Celso, em quem a inflação supera o teto da meta em 2016? Muito provavelmente, SMP. O que você acha aqui? Também, até o BC já largando aquele discurso que vai ficar na meta ali no final de 2016, etc. Realmente esse dólar aí, todas essas medidas tem pressionado a expectativa de inflação, né, nos focos, etc. Realmente vai ficar bem difícil ali. Principalmente se vier a CID ali, então também vai ficar mais difícil ainda. É isso aí, vamos lá. CEMIG está no bom preço para comprar? A gente não olha a parte técnica, Celso, até meu xará aqui, só que sem o N. Mas a gente não gosta do setor elétrico, acho que o governo continua fazendo uma interferência. LMM perguntando o que espera do resultado de Natura. Acho que o resultado vai vir ok, nem bom, nem negativo, né? Um ativo barato, com dividend yield interessante aí, mas a gente prefere outros ativos pela relação risco-retorno. Ela tem um risco ali ainda elevado de perder market share, crescer menos, cenário, desaceleração nesse segmento também, apesar de ser mais protegida por conta do dólar, que aí acaba dificultando a entrada de produtos importados, mas por enquanto a gente prefere esperar para ter ativo. Diria que a posição, a nossa recomendação seria neutra. Queria saber de CESP, se vai romper a resistência de 19. Adriano, como eu falei no início, a gente não olha análise técnica. O Adinegreto está perguntando aqui, pessoal, as ações que saem do índice MSCI podem cair muito? Tem que olhar como é que foi a performance dela, né? Que nos últimos tempos não dá mais para fazer esse pacto. O que tem acontecido? Quando começa a fazer as contas de aquele ativo vai sair, a ação já vem caindo. E no dia que sanciona, ela sobe. Por quê? O cara que estava short, ele recompra a ação. Então, o short está muito maior do que a posição que venderia e sairia do MSCI. Então tem que tomar um cuidado, tem que acompanhar. Já não é um trade tão fácil assim de fazer e mais difícil, mais complicado, mais complexo. Eu acho que é muito mais interessante você usar essa informação para outros trades, ou se você já quer comprar e vai sair, talvez esperar um pouco para pegar um médio melhor do que fazer em si o trade, porque realmente não é tão simples. Às vezes você tem umas questões de cash and carry, se o pessoal está mais vendido à vista e comprado no futuro. Então precisa entender um pouco melhor isso. Realmente não é simples assim. É isso aí. As empresas de celulose estão sofrendo bastante com a queda do preço no mercado externo. Mesmo com o cenário favorável ao dólar, é possível um retardo, né, um atraso nessa recuperação? Perguntou o Matheus Henrique. É interessante e só para colocar todo mundo na mesma página, de fato ontem as empresas de celulose caíram bastante, sofreram ali, principalmente Suzano e Fibria, porque a gente teve alguns dados de preço de celulose lá na China, caiu na semana, então mostrando um pouco de enfraquecimento ali da demanda, enfim, isso aí já afetando o preço. Na Europa ainda algo como estabilidade. De qualquer forma, o mercado bateu um pouco ali, até porque as ações tinham performado muito bem já.
Mas, de novo, é uma coisa a se monitorar, sim. Você não pode fechar os olhos ali para essa questão de China. A gente vem falando que, de fato, está desacelerando, então é bom ficar de olho. Mas ao nosso ver, o case aqui ainda, principalmente no relativo à celulose, performando bem em termos de dinâmica, porque não só a China, mas você tem uma Europa ali como um dos principais clientes ali na compra de celulose. Então, por mais que você tenha que ter isso no radar, a gente ainda acha que a alta do dólar e mais essa performance ainda satisfatória da celulose tendem a beneficiar os resultados ali de Fibria e Suzano. Então, por enquanto, a gente ainda mantém a nossa exposição, a gente gosta ali, principalmente de Suzano, e tem nas carteiras. Mas, de novo, a gente sempre se monitora para não ter uma exposição grande, porque justamente muita gente concentrada no setor, qualquer notícia ruim aí tende a impactar bem as ações, mas de novo a gente gosta aí, principalmente como uma posição estrutural, para aproveitar o dólar no patamar mais alto e fazer um hedge natural da carteira. Boa, vamos lá. O João falando aqui, vamos de bancos com esse cenário para Itaú e Bradesco, eu ainda acho que é uma gigante oportunidade. Estou pensando certo, a gente gosta, João. Hoje a nossa segunda maior exposição nas nossas carteiras é o setor bancário, né? O setor financeiro segue como um dos principais setores aí nossos de recomendação. Esse mês até a gente está descolando bem do índice, o índice estava subindo 4 e pouco, a gente estava subindo mais de 8% né, no mês, muito por conta, Croton auxiliando bastante, a parte de seguradoras que a gente está pesado hoje, a nossa maior exposição, Sul América e BB Seguridade, apresentando uma performance muito boa aí no mês. Hoje eu diria, né, prefere um pouco mais seguradoras do que bancos. Por que a gente prefere um pouco mais de seguradoras? Por que a gente mudou um pouco a mão? Porque com essa inflação extremamente elevada, 5 regiões aí do Brasil, incluindo São Paulo, estão com a inflação nos últimos 12 meses acima de 10%. A gente sempre falava sobre isso aqui, que a inflação bateria 10%, bateu agora nesse IPCA 15%. Então fica aquela expectativa, não com a decisão do Copom hoje, mas sim com a ata do Banco Central na semana que vem do Copom, de que ele vai mudar ali. Ele falava muito que no segundo semestre a inflação começaria a apresentar uma queda, convergir para o ano que vem também para a meta. Está longe disso, está convergindo para perder o teto da meta. Então, para você se proteger de inflação e juros, aí o setor segurador, que é o que a gente prefere, por isso a gente aumentou nas nossas carteiras, tá? Nas recomendadas. O Lepo está falando aqui que saiu uma coluna que o Meirelles negou qualquer possibilidade de ir para a Fazenda. Saindo do Levi, quais seriam os nomes sem ele na lista? Mercado piora bem se ocorrer isso? A gente não sai por enquanto, acredita que ele não sai nesse curto prazo. Ainda teria um processo aí de transição, né? Acho que ele não vai abandonar, tchau, e foi embora. Mas é óbvio que é ruim. E é aquilo que eu falei no início, não acredito num profissional ortodoxo, e sim num heterodoxo. Por que não ortodoxo? Porque ele não vai aceitar. Porque ele viu que o Levi foi e não conseguiu fazer nada. Então não faz sentido nenhum. Tem gente ventilando ali o Barbosa, Nelson Barbosa indo para aí seria... Eu acho extremamente muito ruim se isso mesmo acontecesse, né? Acho que seria bastante lembrando complicado. Que saiu na mídia também que o Meirelles, para ele entrar, ele ia querer carta branca e que ele indicasse o ministro do Planejamento e o presidente do BC. Então, realmente fica mais difícil ainda repor ali e colocar o Meirelles, até porque a Dilma já não tem muita afinidade com ele. Vamos lá. O pessoal falando bastante de petróleo, a gente vai falar aqui. O Helder perguntou, o Demen também. O Demen está falando que teve o Irã, fechou um acordo hoje, né, em relação a acordo nuclear. Tem a Líbia aqui de volta ao cenário do petróleo, isso pode pressionar ainda mais o preço do petróleo. Lembrando que a produção do petróleo por conta do governo, se puder comentar, sim. Eu estava até conversando no final de semana, meu concunhado, ele trabalha numa empresa fornecedora de petróleo, ela é global, fornecedora de sondas, navios, tudo isso, eles estão revisando os contratos todos para baixo. Ele até brincou comigo, petróleo a $100, nessa vida você nunca mais irá ver. A reunião do OPEP, até também falando sobre isso, eles falam que não devem reduzir a produção, porque é muito barato ele produzir, né? A Arábia Saudita deve estar pensando assim, cara, o pessoal está todo mundo indo para energias alternativas, todo mundo construindo carros elétricos. Hoje eu e Kim tivemos uma discussão intensa sobre carros elétricos, aprendi bastante com o Kim,
né? Não é a minha praia, não é o meu forte, a parte de tecnologia. E o Kim estava dando uma aula sobre isso, até por hoje ser o dia do De Volta para o Futuro 2. Várias previsões ali. Carros voadores, skates voadores, roupas, né, que se adequavam ao corpo. A produção adorou isso, né? Que ele até se exaltou ali. Se exaltou aqui, que era o sonho da vida dele, né? Ter aquele skate voador. Isso, ter um skate voador para ele andar naquilo. E aí era o tênis que amarra sozinho, cadarço automático. E a roupa que seca sozinho se ajusta ao seu tamanho. Foi visto que o que eles erraram, a gente estava discutindo até com a Zenda, por incrível que pareça, eles erraram porque foi todo mundo para consumo. E quando a gente vai ver, não tinha. Ninguém falou sobre celulares, tablets, ninguém falou sobre comunicação, sobre a informação chegando, internet. Isso foi interessante que caiu para consumo, automóveis, skates, roupas, tênis, tudo isso, marcas famosas, e não foi para comunicação, quanto a gente erra nas previsões. Mas falando sobre petróleo, ele mesmo falou isso pro meu concunhado. Nessa vida, você nunca mais vai ver o petróleo a $100. Então, assim, por que eu falei tudo isso? A gente está vendo carros elétricos cada vez mais forte, né? Essa discussão, poluição e o combustível fóssil é extremamente poluente. Eu acho que é para baixo. O pré-sal seria inviável ou não? Vou falar do pré-sal, não posso falar sobre Petrobras. Todo mundo falava isso, a British Petroleum falava que o custo do pré-sal girava ali entre $30 até $45. Custo de lifting mais a participação governamental. Lembrando que o petróleo Brent, ele está negociando a $45 em média. Se vende o petróleo a $10 a menos, 35. Se o custo é 30 a 45, começa a se tornar inviável, sim, a exploração. Ou terão que pesquisar novas tecnologias para exploração mais barata. Sim. Isso desenvolve, né, novas explorações por um preço menor. E é óbvio que você vai falar com o seu fornecedor, olha, a sonda tem que custar menos, o aluguel, tudo isso, para baixar esse custo. Mas hoje, acredito que seria bem próximo ali o break-even, não sendo rentável, sem considerar todos os custos administrativos que as empresas têm de exploração de petróleo, mas concordo que é um cenário altamente desafiador e não vejo porque motivos para esse petróleo subir. A BHP, que tem minério e tem petróleo, ela falou, olha, atingi meu recorde de produção de minério. Só que de petróleo ela falou, não estamos investindo mais em petróleo. Até ela tá olhando do tipo, minério ainda precisa, petróleo não. Antes todo mundo investia na petróleo a $100, pré-sal salvou a vida de todo mundo, não sei o quê. Só que também agora, nesse preço, você arcar com todo o custo de pesquisa, etc., para um ativo que agora negociando ali seus $40, $50, enfim, o break-even não faz muito sentido ali, de fato, todos deixando ali um pouco de lado essa questão de prospecção, né? Se tivesse que falar para onde eu acho que vai, eu acho que é mais fácil ir para 40, mais próximo a 40 do que para $50, tá? Acho isso, senhores. Vamos lá que tem várias perguntas aqui, tá? Mas o Joel falando, seguradoras sim, senhores, a gente está grande em seguradoras, a gente está com 20% em EB Seguridade e 10% em Sula, né? Sula é porque não dá para ter mais, senão teria mais sim, por conta de liquidez, né? É um tamanho que muita gente segue nas nossas carteiras. E lembrando que quando a gente divulga a nossa, digamos, cota da carteira não é virtual. Tem concorrentes nossos que trocam a carteira inteira 5 papéis semanalmente. Ninguém consegue fazer isso. Coloca aqueles papéis líquidos. Toib também. Ninguém consegue comprar. Subiu 10%, 20% na semana. Alguém comprou? Não. Então, mas LMM, bancos e seguradoras, pra gente ainda é a melhor aposta para o médio prazo. Mais em seguradoras do que em bancos. Porque o tal teto da dívida dos Estados Unidos estoura em 2 semanas e ninguém fala nada. É isso um fator de influência grande em mercados e moedas estranhos? Vamos lembrar disso aqui? Não sei, não vi nada também a respeito por enquanto, sobre isso. Por enquanto não, sem discussão. Desculpa, mas não vi. O SMP, você acha que se o impeachment se concretizar, o pessoal que assumirá o governo vai fazer a reforma na Previdência, reduzir os programas sociais ou mesmo reformar a máquina pública a fim de reduzir as despesas e não elevar os impostos? Tudo depende do Congresso, esse é o problema. Por isso até que a oposição, o Janete que apoiava, né, deveria ser o ministro da Fazenda, da Marina, e a oposição já vem falando, ainda bem que a gente não ganhou, né? Infelizmente, política assim, ainda bem que a gente não ganhou, porque iam acusar que era, que não consegue fazer medida, tudo isso, que não consegue, é sempre prejudicando a classe mais baixa. Então eles falam até que foi uma situação positiva nesse sentido. Muita pergunta de bancos, é impressionante.
Itaú e Ambev para longo prazo é bom e Natura. Ambev eu acho caro hoje, mas para longo prazo, você comprar e você dormir tranquilo, Ambev dá para carregar, mas não é barato. Tá? Eu não vejo muito upside no curto prazo, mas é um ativo que você dorme tranquilo, você não se preocupa, né? Não você tem uma compra a gestão ali, né? não tem a tecnologia que vai acabar com a cerveja, né? Não tem. Ela vem atuando, ela lançou uma cerveja chamada Boêmia Vess, né? Que é de trigo agora. Lançou premium também, fora todo o segmento premium que eles estão comprando aí, que eles estão vendo, pô, o segmento premium cresce mais de 100%, tem a margem melhor, o outro tá caindo, eu vou atuar nesse. Itaú, concordo plenamente, só que a gente ainda prefere Itaúsa nesse cenário. Natura, ainda acho, pode ser longo prazo, mas ainda tem algumas indefinições, algumas incertezas em relação à companhia. Perguntaram muito de mineração aqui, siderurgia. Siderurgia, desculpa. Foi assim, tem pergunta, o setor de siderurgia vai mal nos fundamentos, mas isso já não foi precificado na bolsa? Já não caiu demais, Ricardo Kim? Aí perguntam de Gerdau, qual a nossa recomendação também? Já juntando tudo aqui, primeiro falando do setor, apesar de ter caído bastante, é porque o cenário piorou bastante. Então a gente acha que ainda tem espaço em termos de valuation, por exemplo, uma CSN, os Minas, elas estão com valuation alto ainda, mesmo depois dessa queda, porque o potencial de geração de valor delas caiu bastante também. Então é sempre bom olhar no relativo. Então não está uma barganha, longe disso, CSN, Uzi Minas e GGBR. Você tem a questão de governança que tem prejudicado bastante a empresa, a falta de transparência. Então, se a gente for ver ali, produção industrial indo de mal a pior, confiança do empresariado ainda caindo, parece que a gente não chegou no fundo do poço. Então até que a gente veja um ponto de inversão ali, não faz nenhum sentido você se posicionar nesse setor que tem espaço em termos de valuation de cair. Então, de novo, não ter exposição. Se você tem exposição e quer continuar com siderurgia, no mínimo fazer uma proteção via derivativos é o mais racional, ao nosso ver, a ser feito. Né? Boa. Vamos lá. A Febraban oferece um aumento de 7 mil bancários, já os mesmos pedem 16. Tudo indica que ficaram no meio termo. Até que ponto a judiciária afetaria as ações? Não, Bicudo, acho que até porque bancos não estão cedendo, eles também não. Acho que vai demorar um pouco a sair isso, mas eles repassam isso para preço, acho que é normal. Qual a expectativa para o balanço da PDG? Ela está um valor acessível, porém não está abaixo de R$1. Quero levar para a position, acho extremamente ruim, não gosto do ativo. Teve aumento de capital a R$4, depois aumento de capital a 44 centavos. Teve o implit das ações, né, para ela valer de novo R$1. Vai voltar. Só facilita para venda. Quando ela volta a valer R$1, R$2, R$3, é mais fácil ela voltar para centavos. Quando ela vai centavos, qualquer 1 centavo de queda é um percentual muito maior. Então, não é para ter, a gente não recomenda, a gente prefere ficar fora do setor. Falem de IVA, M. Dias, Grendene e Guararapes. Só essas, Thiago Ribeiro. Vamos lá. IVA, ela perdeu hoje, né? Ontem saiu a divulgação do Carlos Terepins, diretor-presidente. Quem me acompanhou na reunião matinal, eu falei sobre o ativo, é um dos melhores profissionais do setor de real estate. Não falaram a justificativa porque o presidente da companhia saiu. Acho que é lamentável, é ruim para a companhia. E a companhia está entregando ainda uma velocidade sobre a oferta, né? As vendas sobre o que ela tem de oferta, de estoque, o que ela lançou, muito baixo, 10%. Ainda acho ruim. Não recomendo nenhuma empresa do setor de real estate. Gosto do management, mas tem que ver como é que fica sem o Carlos Terepins. M. Dias, massas, biscoitos, tudo isso, eu vejo até que pode sofrer, principalmente ali muita matéria-prima, né? Trigo em alta. Hoje teve a reportagem no Bom Dia Brasil que acompanhou sobre o pãozinho. Se você comprar no supermercado, Ricardo, você pode economizar dependendo do seu consumo de pão francês. Eu quase não tenho o hábito de consumir pão francês. R$700 por ano. Que isso? Porque o preço estava lá, na padaria estava R$14 o quilo. No supermercado, 7 e pouco, 8, metade. E aí as pessoas consomem todo dia, teria. Mas voltando de M. Dias Branco, é um ativo que negocia múltiplos altos, a gente não está olhando mais assim tão de perto, por ser uma mid-cap, digamos assim, e tende a sofrer com essa desaceleração econômica aqui no país, que é o consumo de biscoitos, massas. Não é supérfluo, tudo isso? Sim, mas a gente está vendo que os supermercados não conseguem repassar a inflação para os seus produtos. Grendene, dessas todas que você citou, seria a melhor empresa. Pode se beneficiar das exportações, tende a aumentar as suas exportações para se beneficiar de $1 mais alto. Mas lembrando que boa parte dos seus insumos são dolarizados, que são os polietilenos, polipropilenos, parte plástica que vem derivado do petróleo. O petróleo está baixo, mas em compensação o dólar também subiu. Mas o net eu diria que tende a ser positivo para a Grendene. Sobre Guararapes,
até uma boa empresa. O problema é que ela não consegue competir em escala igual, por exemplo, a Loja Gênia. No setor Loja Gênia, nada de braçada. Já falando do resultado que o Rock Trader perguntou, acho que veio um bom resultado, um same-store sales, vendas lojas de crescimento de 2 dígitos, mas Hering e Guararapes não consegue acompanhar. Eu acho que Guararapes precisa de uma mudança. Todo mundo fala que quando o controlador, né, como é que eu diria, sair do dia a dia, a empresa poderia ser vendida e faz todo sentido. É a menina dos olhos de diversas companhias de varejo. Teria que olhar muito longo prazo, comprar ON. É difícil dizer, não teria no curto prazo não, eu ainda prefiro Lojas Renner. Falei sobre muita coisa aqui. Pergunta do Bento pro Kim. Por favor, comentar o projeto Puma para 2016 da Klabin. O preço da ação crescerá, né? Subirá? É difícil falar se vai subir. Boa parte já está no preço, né? A gente viu a ação acelerando aqui, só que, de novo, o fato de ter algo disso já no preço, em termos de valuation, até tradando acima dos pares, enfim, então você acaba também pesando a parte doméstica, né? Se a gente lembrar, a Klabin tem muita exposição à embalagem, a consumo na parte doméstica, então isso aí tende a contrabalancear. De novo, a gente prefere muito mais exposição à fibra, isso usando por conta de dólar e fazer esse hedge na carteira, do que Klabin e ter um pouquinho mais de exposição a consumo. A gente ainda prefere ficar fora. É uma boa empresa, mas de novo, no momento que a gente está, a gente prefere ter cautela ali e mais fazer esse play de hedge com celulose para exportação e dólar. Vamos lá, perguntaram por que não, por que Sula e BB Seguridade e não Porto Seguro. Renan, Porto Seguro também pode entrar, a gente até soltou um call em operações estruturadas, né? Proteja-se da inflação e de juros, compre seguradoras. Porto Seguro só assim, ela negocia por um múltiplo mais alto do que Sul América. E eu acredito mais na gestão nesse sentido hoje da Sul América, principalmente menor exposição a veículos. Apesar de veículos, Porto Seguro tem uma exposição muito grande a veículos. Tem a lei do desmanche, que é positiva aqui em São Paulo, deve ser replicada para o Brasil, né, acabando praticamente com os ferros velhos. Mas eu ainda assim, o múltiplo dela é o dobro da Sul América, então não justifica. BB Seguridade é outra situação, ainda é um crescimento ali, Banco do Brasil, funcionários, funcionarismo público, é um outro, e negocia múltiplos bem baixos também. A mais barata é Sul América, por múltiplos, depois BB Seguridade, depois é Porto Seguro, por incrível que pareça. Então, está respondida aí a sua pergunta. Vamos lá. Nós perguntando se o governo, né, vier com esse rombo aí, pode ser de, fala 150, 76 bi, acelera a perda da nota? Acho que pode acelerar sim. Né? E 70 bi é se eles não pagarem todas as pedaladas. Tem gente falando em cerca de 90 bi, se pagarem todas as pedaladas, e se eles parcelarem e deixar para o ano que vem, fica mais difícil para atingir o superávit de 2016. Então, realmente, a situação do governo bem difícil e deve, sim, prejudicar pelo menos a percepção das agências de rating com relação à nossa nota. A maioria dos investidores já põe no preço, a gente perdendo grau de investimento oficialmente primeiro semestre, né? Sim. Vamos lá. Perguntaram aqui se gostaria que falasse sobre essa tal dominância fiscal e sobre o que os analistas falam de que não controlar a inflação através de aumento de juros. A economia está em frangalhos, né? Já vou até abrir aqui em primeira mão. Nossa expectativa para o PIB esse ano é -3. O modelo econométrico da nossa área macroeconômica, rodado hoje, vamos agora se surpreender, queda de 2,4. Ou seja, isso a gente nem virou o ano, gente. A gente pode ter um ano que vem uma recessão maior do que esse ano. Porque a gente está chegando no final do ano, a verdade é essa. Faltam 2 meses para acabar o ano. Até menos, né? O brasileiro para metade de dezembro, né? Então já estamos dia 21 de outubro. Ainda tem alguns feriados. Então, se no final do ano a gente chegou a -3, a gente começava o ano com -1,5, 2, imagina começar o ano virando 2,5, quase 3. Vai cair mais de 3 ano que vem. Então é por isso, a alta de juros a gente acredita, por enquanto, que tem um efeito inflacionário sim, mas já foi feito o dever de casa. Tem um lag para você levar juros, a política monetária e depois a inflação cair. Fora isso, você eleva a taxa de juros, você tem um aumento nas dívidas públicas, esse é outro problema nas contas do governo, e a economia está em frangalhos, o consumo vem caindo absurdamente. O que está subindo são alguns efeitos, tem preços administrados ainda, combustíveis que subiu novamente, isso impacta, alimentos
ainda, mas a população não está consumindo. Não é feito consumo, crédito, tá? Vamos lá. O pessoal ainda perguntando, Basquim, podem falar algo? Gentil perguntando, a gente não gosta do setor, não gosta da empresa, ainda acha que pode ser vendida aí, porque os controladores, né, Petrobras e Odebrecht, aí precisando de caixa, por causa da Operação Lava Jato, poderia ser vendida, a gente prefere ficar de fora, mesmo com esse cenário ainda aí de melhora por conta do câmbio. E até um possível acordo de nafta, fornecimento de nafta, né, com a Pedro. Aí vem o SMP falando disso. Se o BC não subir os juros hoje, as expectativas para a inflação em 2016 vão piorar, podendo, além de superar o teto da meta, encostar no mesmo nível da inflação desse ano. Concorda? Desse ano eu não acredito, SMP. Acho que, 6,5 vai ser piso, mas não acredito em 10, como a gente está vivendo agora. Então, assim, para a gente hoje não tem aumento de juros, não tem aumento esse ano. Olhando as expectativas para o ano que vem, poderia ter aumento. Teve essa discussão no almoço até de 10 na semana passada, na sexta-feira. Mas eu não acredito, nossa área macroeconômica ainda não acredito em aumento de juros, né, Kim? Isso aí. De novo, a percepção de antes da área era que de fato não ia ter, e porque você tem aquele efeito na economia real que demora um tempo para se concretizar, mas de novo, com essa inflação um pouco mais descontrolada que o esperado, possível CID ali no radar, etc., esse dólar também, o pessoal ainda acha que vai manter, só que sempre com esse radar ali. Hoje vai ter a decisão, né? E vamos ver o que eles falam no comunicado, para ver se eles abrem um pouco mais de informação quanto à perspectiva, mas ainda cenário base da área macro. Manutenção. Thiago Ribeiro aqui falando que a M Dias está quase que autossuficiente. Obrigado pelo comentário. Como eu citei no início, tem bastante tempo que a gente não olha o ativo. Obrigado pelo comentário, né, sobre isso. Vamos lá, tem várias aqui perguntas aqui pro Kim e tudo mais. Enquanto você vai coletando, tinha um pessoal perguntando ali do resultado de Usiminas que vai ter agora. Eu acho que é legal a gente ficar de olho na dívida. A dívida da Usiminas vem crescendo, né? O dívida líquida sobre a geração operacional de caixa. Em termos de volume não deve ter surpresa. Eles podem até exportar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de proteção com relação à importação, mas não dá para esperar nada de extraordinário ali, porque a dinâmica macro do setor ainda é muito ruim. E essa questão de endividamento pegando forte. Vamos lá, e teve mais uma pergunta aqui para o Kim. Podem avaliar Klabin 11, está em um bom ponto de compra, né? A gente vai avaliar nossa recomendação do que a gente acha do ativo e também porque a diferença de preço Klabin 4 para Klabin 11. Primeiro que essa diferença é porque Klabin 11 é Unity, Klabin 4 é APN, né? Klabin 11, a Unity é composta de PN e ON. Ali, para ser mais preciso, a composição de uma Unity é uma ON com 4 PNs, então por isso que tem diferença de preço e obviamente também liquidez nessa conta. Mas agora falando de Klabin, a gente já comentou bastante aqui, é uma boa empresa, mas tem uma exposição um pouquinho maior a consumo e embalagem aqui, principalmente no mercado doméstico. A gente prefere, no atual nível de valuation, partir para outras opções e até ir para uma coisa um pouquinho mais diferente, que é a Fibria e Suzano, que tem mais exposição à exportação de celulose, que tem se beneficiado bastante do dólar, e a gente de novo quer ter essa exposição estrutural no portfólio ao dólar num patamar mais alto, tá? Vamos lá. A Bolsa Brasileira está muito afetada pelo cenário político. Sim, concordo. O período do recesso parlamentar em janeiro sugere um rally por conta das ausências? Não. Porque não aprovou nada, bicudo. Então não sugere. Sugere ficar no patamar que está, no preço que está. E ainda se saírem dados econômicos, indicadores negativos, tende a cair. Por isso que eu não vejo a alta do índice, né, Kim? É igual ao menor, né? Boa, Kim. Igual ao menor, é verdade. Sula já bateu 21 e 22 hoje. Será que já alcançou o preço justo? O balanço do terceiro tri não teria que vir muito bom para justificar esse preço? Balanço do terceiro tri tem que vir bom, mas não é isso. Tem que olhar a perspectiva para frente. Tendo alta de juros, eles ganham mais dinheiro. Inflação protegido é uma maneira de... E além disso, negocia 8,5 vezes preço sobre lucro, ainda extremamente barato. Quando a gente recomendou, estava 7 vezes lucro, tá? Chamando a atenção aqui. Não gosto de fazer propaganda não, mas tem que chamar a atenção, né? Porque quando a gente erra, a pessoa critica. Quando a gente acerta, ninguém fala nada. Sim. Qual a opinião sobre o BVMF? O Mukif está perguntando. Apesar de toda a queda do Ibovespa, ela vem se segurando bem no patamar de 11. Concordo, Mukif, impressionante o ativo, né? Não cai,
De jeito nenhum, bolsa cai, ela fica, e eu veria assim, o upside no máximo até R$12. Eu não vejo motivo para ter o ativo nesse patamar. Tem outros ativos mais interessantes, comparáveis, tá? Cielo, a própria CETI, BB Seguridade, migraria, eu não teria esse ativo agora não. Thiago Ribeiro perguntando de Estácio, Ricardo Kim. Estácio... E Kroton também, falando que se subiria, né? Falar do setor como um todo, Boa. De fato teve um alívio recentemente por conta dos dados de captação um pouco mais resilientes ali. Todo mundo viu que a parte de FIES, com todas as mudanças, a captação caiu muito, mas as empresas conseguindo fazer o contraponto ali com a captação ex-FIES. Então, principalmente Kroton ali, o FIES caiu muito forte, mas a parte de captação fora do FIES aumentou muito e com isso eles conseguiram ter uma boa manutenção de base ali, eles ainda segurando bem a parte de evasão, então por isso que o mercado reagiu com alívio ali. Agora falar de Estácio, de novo, olhando o setor, a gente prefere as duas mais líquidas, Estácio e Kroton, até porque elas têm mais exposição a FIES, mais exposição a ensino à distância. Isso aí tende a diluir um pouco dos riscos do FIES, então Estácio e Kroton estão mais bem posicionadas nesse sentido. Tem um caixa mais robusto para um eventual cenário, que é o que a gente está passando de consolidação no setor. Mas, de novo, a gente, por conta de um momento de mudança, a gente prefere estar no ativo com melhor gestão, que é o caso da Kroton. A gente acha que a gestão é muito boa, você não consegue mensurar o quanto de valor uma gestão boa pode gerar, é o que a gente está vendo. Agora a gente teve Kroton Day, eles falando que vão focar também, não só no ensino superior, mas voltar os olhos também para a parte de educação básica, que eles já têm sistema de ensino. Então é aí que você vê a movimentação da gestão, uma movimentação rápida frente à mudança de cenário. Por isso que a gente gosta de estar em Kroton, hoje negociando a 12 vezes preço-lucro. Já chegou a tradear a 18, a gente não acha que é mais o caso, mas ainda tem upside ali para Kroton. Então, no setor de educação, preferimos Kroton a Estácio, tá? Perguntaram de BBS, Thiago Ribeiro. BBS não recomendamos, só se acredita numa mudança de governo no impeachment. Aí o papel dispararia como a maioria das estatais, mas ficaria de fora. A Maristela está perguntando nas elétricas, como é o cenário, até porque o Banco do Brasil tem uma exposição, tende a ter uma exposição maior e o seu retorno acaba sendo negativo. O que gera lucro e resultado se ela beber seguridade para o banco. E as elétricas, como é o cenário, a gente é um cenário totalmente de incertezas, interferência governamental, a tarifa vermelha segue nas contas de luz, até quando isso vai permanecer, porque esse governo não quer ficar impactando a inflação. Hoje foi dado, ontem, né, foi dado o reajuste da ANEEL para a Energias do Brasil de mais de 16%, novamente, continua subindo a energia elétrica. A gente prefere ficar de fora, a gente gosta de distribuidoras e transmissoras de energia. Até a Taesa subiu muito, alertaram isso pra gente. Taesa tá na nossa carteira de dividendos, quando foi, caramba, a Taesa explodiu. Aí a gente até tá discutindo Taesa porque ela andou bem, voltou para os patamares dos níveis mais elevados. Brasil Agro, a gente não olha, Renato, não poderia falar sobre o ativo, uma small cap a gente acaba não acompanhando. Qual das agências teriam maiores chances de rebaixar o Brasil com maior antecedência? É difícil falar isso, a SMP. Se fosse olhar pelo tempo, a Moody's deveria, porque a Fitch dificilmente ela renova uma avaliação num período curto de tempo. A Moody's poderia vir em março, se não tiver nada no meio do caminho para derrubar. Excelente pergunta da LMM. Qual a opinião de vocês para uma exposição internacional através de fundos de investimento? Qual seria essa exposição? Eu acho que tem que ter LMM, até porque a gente pode ter uma ruptura aqui, um problema sério. Até por hedge, por exemplo, não só fundos. Você pode abrir uma conta na XP, a gente tem escritórios em Nova York e em Miami, e você pode comprar, por exemplo, um bônus do Banco do Brasil. Empresas Banco do Brasil, você está falando empresas brasileiras, em dólar. Você está falando do Banco do Brasil que não é para ter ações. Ações não tem nada a ver com renda fixa. Tem uma grande diferença. Quando tem uma crise, os dois sofrem, só que e fica barato. A ação pode ir a 1 centavo. A dívida dificilmente ela vai a tão baixo patamar, porque ela vai estar pagando 98% né, de juros. Então, se aquela empresa você acredita que ela não quebra, a ação pode ir a 1 centavo. Mas se ela não quebra, ela vai ter um prêmio da dívida dela. E aí vale a pena você comprar. Por exemplo, um bond do Banco do Brasil estava pagando 8,5% em dólar. Tinha um que pagava 15%, mas esse podia converter em ações. Aí tinha esse problema. Sim. Mas o 8,5% em dólar, você se protege ao dólar. É a mesma coisa que você tivesse num fundo cambial, porque você pega a variação do dólar, mas se você tem ainda um prêmio ali de 8% ao ano. Então é ficar exposto a dólar com uma taxa pré-fixada ali
ao ano, essa é uma saída muito boa, né, para quem quer diversificar ali. Obviamente a gente não recomenda uma exposição gigantesca em dólar ou internacional, mas acho que tem que ter ali uma parte do portfólio para fazer justamente essa proteção natural ali, pegar o dólar num patamar mais alto e aproveitar esses bonds de empresas brasileiras lá fora, por exemplo, pagando taxas altíssimas ali, o risco retorno fica bem interessante. Tem mais tempinho, produção? Não, mas tem. Ele falou que não, mas a gente tem. Ele tá assistindo aqui o De Volta para o Futuro 2, estava assistindo o filme, pegamos ele aqui. Mas o Cello falando, já pensaram a XP abrindo capital na bolsa ou ter o Banco XP pronto para você? Até gostei do termo aí. Temos desbancarização, esse é o nome, gravem isso, esse é o nome, até no Conta Corrente eu falo sobre isso, desbancarização. Aqui você tem uma plataforma aberta, você não fica preso a um monoproduto, aqui você tem diversos produtos, pode investir lá fora com muito menos, você tem acesso a todos os tipos de produtos, investimentos internacionais que um banco não te dá. Mas o banco também pode investir lá fora, só nele. Você não consegue investir em outros bancos. É um conflito de interesses gigante. Também. Imagina, um banco, ele vai ofertar os produtos do banco. Como a gente é independente, a gente mostra todos os produtos na plataforma de diversos bancos e aí basta comparar. É bem fácil de usar a nossa plataforma. Tanto renda fixa, renda variável, derivativos, que a gente também é muito forte. Essa característica independente ali é o que traz para desbancarização. Não faz sentido você deixar com um gerente. Primeiro que os nossos assessores ali estão muito mais no dia a dia do investimento, então tem mais capacidade de te ajudar e também essa plataforma independente tende a buscar o melhor retorno sempre para o cliente. O Helder perguntou sobre as debêntures incentivadas, seria uma boa nesse momento. Eu gosto, tá? Lembrando que elas não têm o FGC. Hoje de manhã perguntaram até para a produção checou, viu, produção? Estou falando de você aqui. Falaram que Tesouro tem FGC? Não. Tesouro é risco país, não tem FGC. Só alguns produtos têm fundo garantidor de crédito. Debêntures incentivadas não tem FGC, então fique bem claro isso. Mas tem algumas empresas, BR Malls, IPCA chegou a pagar IPCA mais 7. Caraca, IPCA 10 com 7, 17 não tem IR. BR Malls vai quebrar? Não. Então assim, se a Besp chegou a dar uma molezinha, tem algumas oportunidades que tem empresas que não vão quebrar. Ah, mas essa Besp está ruim por causa da crise hídrica. Tá, mas o Estado de São Paulo não vai deixar ela quebrar. É um monopólio natural ali. Não vai deixar, não pode. Tem que entregar água, esgoto. Então tem alguns segmentos que você fica muito mais tranquilo. Debêntures incentivadas. Ah, essa é restrita a essa rodovia. A receita dessa rodovia... Pô, a rodovia caiu, quebrou, caiu um míssil, não vai passar mais o tráfego ali. Então tem alguns segmentos que vale a pena ter essas debêntures incentivadas. O risco é um pouquinho maior porque não tem FGC, mas o retorno é maior também. Acho que é tudo questão de composição. Quanto mais agressivo você for ou menos conservador, você tende a ter um pouquinho mais ali para aproveitar esse risco-retorno interessante e, de novo, olha quanta coisa para fazer, né? No portfólio de renda variável e renda fixa. Pô, o pessoal aqui elogiando o Guga, eu mesmo, obrigado, gente. Falando que é melhor do que o Conta Corrente o nosso programa aqui. Pô, eu vou no Conta Corrente, então não vou mais, vou só fazer esse programa aqui, gente. Mas não, obrigado aí pelo elogio, né? E a gente tenta fazer um programa melhor aí, sempre pra vocês. Posso responder mais duas? A produção deixou, a produção tá bem legal hoje, tudo por conta do De Volta para o Futuro, Back to the Future. Ele tá terminando de assistir, então dá tempo. Dá tempo, beleza. Duratex, o que a gente acha nesse momento, Thiago? Duratex é um ativo assim, muito bem gerido, que acaba controlador, né? Itaúsa, né? O pessoal do Itaú controlando, gerindo o negócio. Acha muito bom tudo isso. O ponto é, o Duratex ela cresce mais com o efeito formiga. O que é o efeito formiga? Obra em casa. Quem é que vai trocar louças, metais, pisos, né? Nesse momento de crise, nesse momento que o crédito é mais restrito e mais caro. Só por isso, a gente não recomenda um ativo bom com preço interessante. Só que eu não vejo o que a gente chama de triggers para o ativo andar. Tá? E aí perguntaram de Vale. A gente até não falou sobre o balanço essa semana, mas... o próximo resultado saiu a prévia ali operacional de produção, nada para chamar atenção, eles desaceleraram um pouco a produção porque estão cortando em algumas minas menos eficientes, então mostrando um pouco de gestão. Mas em termos de financeiro ali, a gente viu uma queda no preço do minério de um tri para o outro, precisa ficar de olho também no endividamento e o que pode chamar atenção para o lado negativo é a parte de metais básicos, que a produção também em alguns setores foi um pouquinho menor que o esperado, então ficar de olho nisso porque essa questão de preço de minério deve continuar impactando a empresa.
O Bicudo perguntou quais expectativas do setor de construção civil, as piores possíveis. Aumento de distrato, empresas lançando menos, algumas prévias até vendendo mais, mas o distrato aumentou de tal maneira que os estoques estão permanecendo estáveis. Muito ruim para as companhias, a gente segue fora. Tem empresas boas, mas o setor está muito ruim, a gente prefere ficar de fora. CCR ou Ecorodovias, qual que você prefere? CCR. CCR. Mas ficaríamos fora do setor, mas se tiver que escolher uma... CCR. Beleza. E a última de todas, tá, produção? Eu pedi 2, falei 5. O Nós aqui, excelente pergunta do Nós. No caso aí dos produtos, cada um deles entra no FGC individualmente, correto? Ou embaixo como um todo? Individualmente. É por instituição e por CPF. Então, a XP é só uma plataforma. O teu nome não está registrado na XP, o CDB não é da XP. O do FGC é a do banco que você comprou, da debênture não tem, mas é da LC, tudo mais daquele banco e não da XP. Então tu tem que tomar cuidado, que é por instituição. Comprei 2 CDBs do banco, passou 500 mil, você passou, não vai receber, se der problema. Você vai receber só até 250. Então, e tem que botar sempre um valor, se você compra uma de longo prazo, que vai render em 3 anos 50%, por exemplo, nesses 3 anos, você não pode botar 200 mil. Porque ela vai te entregar 300 mil, então pode ter um problema aí no meio do caminho. Só isso. Tá ok, senhores? A gente vai ficando por aqui, né? Desculpa, de repente a gente não respondeu alguma pergunta, a gente estourou mais do que o tempo em quase 10 minutos aí. Obrigado por todos, obrigado pela audiência. E eu devo estar estreando essa semana, espero estrear essa semana um blog lá na Infomoney. O nome dele vai ser Segunda Opinião. Fala um pouco de política, econômica que a gente fala aqui. Espero que todos leiam, eu vou divulgar também no meu Facebook. Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã na reunião matinal. Valeu, pessoal. Bom almoço e até amanhã.